Sueli, Zimar? como vai? Muito bem, e você, como está? Ótimo! Estamos voltando então à nossa roda de conversa sobre os quatro elementos da natureza na astrologia e no tarô. E hoje a gente vai falar sobre o elemento ar. Sueli, embora né, algumas pessoas já te conhecem, mas eu gostaria que você se apresentasse, né? E essa relação da psicoterapia com a astrologia e por que a gente está tratando desse assunto, os quatro elementos. Então, como você falou, eu sou Sueli Murdoco, Sueli Najar Murdoco, muita gente me conhece como Sueli Najar, porque é meu nome de família, a psicologia e a astrologia sempre estiveram ligadas na minha vida por formação. Eu sou psicóloga com formação em psicologia analítica e desde cedo, desde a faculdade, houve esse aprendizado com a astrologia. Meu mestre querido, Sandor, né, de muitos aprendizados, ele nos introduziu a turma toda com astrologia e faz muito sentido, é a mesma linguagem, tanto de psicologia como de astrologia, como a gente tem visto nessas lives que a gente tem feito. Maravilha. Eu vou colocar o meu fone, que espera um pouquinho só, mas enquanto eu estou colocando, e os quatro elementos, né? Que a gente está fazendo uma série sobre. Gente, eu vou entrar aqui por baixo, porque eu não conheço esse aparelho, eu não estou com o meu aparelho, tudo bem. Cheguei. Então ficar melhor o som, né? Sim. E a gente está falando sobre os quatro elementos da natureza. Para quem está chegando agora, né? A gente já tem, tanto nas nossas redes sociais, muitas informações, né? E hoje a gente vai falar sobre o elemento ar. O que tem a ver o elemento ar com a nossa personalidade? Quais são os signos ligados ao elemento ar? Por favor. Acho que bom, interessante aquela pergunta que você fez, o que tem a ver os elementos com a astrologia, com a psicologia, né? Tem a ver, são qualidades, são funções psicológicas, como a psique funciona, né? E Jung já colocou que o ar tem a ver com o quê? Com o pensamento, com a nossa função racional do pensamento. Tá certo? Então, é muito importante, os elementos são muito importantes para que a gente se autoconheça. E existe uma classificação, pessoas mais racionais, pessoas água mais sentimento, pessoas terra mais sensação, mais ligadas à matéria e aos sentidos, né? E pessoas fogo mais ligadas à intuição. Então, vamos dizer assim, uma organização, uma classificação bem interessante e muito instantânea da gente conhecer uma pessoa. A Ara, a gente está falando de quem nasceu com o Sol em Gêmeos, em Libra, em Aquário. Mas não E aquário. necessariamente só quem tem o Sol, né? Como você disse outras vezes, ascendente e a Lua são muito fortes. Então, isso vale para todo mundo, né? Que todo mundo tem Isso. elemento ar em algum lugar, né? E se a gente tiver, por exemplo, não tiver esses pontos, mas tiver alguns planetas em ar, muitos planetas em ar, sem ser nesses quadrantes, vamos dizer assim, nesses pontos importantes, também dão essa característica, ou seja, o ar fica mais forte. E entendendo que o ar, já entrando no elemento, é um elemento quente e úmido. É interessante. O que quer dizer quente? Quente tem a ver com calor, né? Tem a ver com mobilidade. Se a gente fosse ver o calor, vamos assim, em termos de quente, no microscópio, as partículas estão muito em movimento. Então, quente tem a ver com mobilidade. Tá? O fogo é quente, só que ele tem a ver com mobilidade física e de impaciência, vamos dizer assim. E o elemento ar tem a ver com a mente, como a gente viu, tem a ver com o pensamento. Então o ar ele é muito agitado mentalmente. Daí uma característica do ar também
tem a ver com ansiedade, tá? Porque, vamos dizer assim, numa polaridade um pouco mais avançada, né? Mas é também úmida, tá? O que é úmido? Úmido é gregário, úmido é aquele que faz montinho, grupinho, tá? Então, ele é quente porque ele se mobiliza, ele não consegue ficar fazendo muito tempo a mesma coisa e nem está sentado fazendo alguma coisa muito tempo. Ele tem que estar em movimento. Só que ele gosta de fazer grupos, tá? Aquário é grupo, são relacionamentos, né? Então, o que o ar representa, falando em termos de ar? Ar é vento, né? Ar é sopro. Tem a ver, inclusive, se a gente for ver, com elevação espiritual. Quando a gente ora, né? A gente se expressa ao alto, né? Tem a ver com uma elevação espiritual. E o ar é aquele elemento, aquele mundo sutil que fica entre o céu e a terra. Tem o ar. Atmosfera. E o ar faz conexão. Daí a gente entender também que o elemento ar tem tudo a ver com conexões. O ar tem a ver com respiração, né? Porque eu respiro o ar que você respira. Daí a socialização, tá? Então tem a ver, inclusive, com o prana, que os yogis sempre se colocam como aquela energia vital, tá certo? Então, voltando então ao que seria o ar, características, vamos dizer assim, né, de pensamento, como a gente já falou, que Jung falou que a função psicológica é pensamento. Então, o ar prioriza muito mais a razão e a lógica. Então, pessoas de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, eles trafegam aqui. Lembra que a gente falou entre o céu e a terra? Eles estão por aqui, no mundo das ideias. Então, muito mais do que a sensibilidade. Então, e o ar se ocupa com o quê? Com teorias e conceitos. São ideias que não necessariamente precisam ser postas em ação. Né? O ar gosta de refletir, de conversar, de fazer conceitos, projetos, tá? Então, como é que eles se expressam melhor? Nas palavras e no pensamento abstrato, tá? Nada a ver com vou construir, vou fazer. Não, estamos projetando, tá? E é interessante que a nível de relacionamento, o ar aprecia muito o pensamento do outro, que você pode conversar comigo, que sou de ar, eu vou simplesmente, objetivamente, eu vou aceitar o que você fala, tá? Porque são palavras, são pensamentos, tá? Que você tem e eu tenho, não vamos brigar por causa disso. Tá? Isso quem tem um ar no positivo, porque a gente colocou já em outros encontros, para quem está vendo essa gravação só nesse momento, voltar na nossa playlist, que a gente já mostrou luz e sombra de cada elemento, né? Mas nem vamos entrar muito nisso, porque tem o contrário, né? O oposto. Porque a fraqueza do ar, então, o que a gente pode dizer, é se tem muito ar, falta, na maioria das vezes, falta água, tá? Porque são dois elementos polares de alguma forma, tá? Então são funções psicológicas também polares. Então se eu tenho muito ar, falta expressão emocional para mim, falta comunicação emocional comigo mesmo, porque tudo eu vou levar pro racional, entendeu? Desculpa. Não, a gente está com esse tempo, O fanatismo, então, ou seja, como eu sou muito ligado, o ar é muito ligado nas ideias, eu posso ser fanática. Tá? Porque eu trafego e pode ser que nem reflita tanto, nem faça muita reflexão a respeito. E eu vou direto. E outra coisa muito importante, que é uma debilidade de muito ar, é pouca conexão com o corpo, ou seja, pouca terra,
muito ar, pouca terra também, né? Entende? Então, eu sou muito cabeça e pouca Realização. corpo. Pouca realização e pouco, eu não consigo me captar. Tá? Eu não consigo. Eu tinha uma paciente que não conseguia entender se ela estava com frio ou não. Olha que interessante. Ela não tinha essa capacidade, porque ela não tinha conexão muito assertiva com o corpo. É muito interessante isso. A gente pensa que não, mas muito ar, muita cabeça, é uma cabeça ambulante. Uhum. Bom, você já tinha dito algumas características, são sociáveis, são amigos. Aliás, a gente já tem uma live só sobre cada signo. Eu me lembro que o título da live de Gêmeos era Você é amigo da galera. Gêmeos é o amigo da galera, né? Então gosta de variedade, então tá com um grupo, mas tem outro grupo, não fica só naqueles 3 amigos sempre, né? Gostam de trafegar. São racionais, você já falou. São adaptáveis, né? Você comentou sobre isso, o dom da comunicação, as fraquezas, né? Isso. E quando a gente lida com alguém do ar que está vibrando muito nessas fraquezas? Por exemplo, vamos imaginar que eu sou do elemento terra, que eu sou de touro, virgem e capricórnio, e eu tenho que me relacionar com alguém de ar, seja filho, amigo, namorado, marido. Como que é esse relacionamento? Você sabe o seguinte, como o ar vive muito no mundo das ideias e ele não se compromete em concretizar, a Terra fala, não consigo. Imaginemos se fosse um marido, né, um marido de ar e uma mulher de terra, ou vice-versa, né? O ar tem várias, ele gosta de conversar e de trocar ideias. Vamos, querida, a algum lugar, vamos viajar, qualquer tempo, gostaria de viajar. E a mulher de terra, quando? Tem dinheiro? Né? Tem dinheiro? Tem dinheiro. E quando? Não, nós estamos pensando, ou seja, sem compromisso de que aquilo possa realmente acontecer. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um ideal, eu tenho uma ideia de fazer isso. É um projeto. É um projeto. Então, com a água, a terra com o ar, tem esse dissabor, porque o ar não se compromete com realizar. E ela fala, quando? Eu não, adoraria viajar. E aí é quando a Terra, se existe o amor, se existe a afinidade, porque aí tem outras questões, além dos elementos, né? A vida não são só elementos, né? A vida não é só carnaval. E aí é entender um ou outro, né? Por isso o autoconhecimento e essas entrevistas que a gente está, né, fazendo. É entender e falar, então tá, você tem a ideia, adorei sua ideia, então deixa comigo que eu vou atrás do dinheiro. Você sabe que é isso. Se o casal conseguir entender que um é bom nisso, né? E eu sou boa na outra coisa, né? Então é o que você falou, tá? A ideia é ótima. Deixa comigo que eu vou pôr em prática, né? É óbvio que se vai ter dinheiro ou não, mas ela vai viabilizar. É perfeito. Um aprende com o outro. E o ar aprende, sim, a se comprometer com as ideias. Uhum. Desde que não fique cobrando, né? Assim, você só pensa nisso, você não realiza. Cara, entenda que essa é a característica dele, então vamos acolher. Maturidade, Também, né, Sueli? né? Também, né? Porque cobrar não vai fazer muito efeito, a menos que eles também tenham ouvidos para dizer, nossa, será que é verdade? Eu só penso e não faço? Eu acho que ela tem razão, eu só penso e não faço. Né? Então, esse intercâmbio, que é muito do ar, né? Essa conexão, é uma questão de aprender. É aprender, fazer diferente do padrão dele. E ar com água, que é sentimento. Então, isso, tá? Então, o ar, tá? Desaprova, a água desaprova o ar. Por quê? Porque o ar fica, de novo, na conversa. Então, um casal, né? Ah, eu te amo, é isso, quero ficar com você, gosto de ficar com você, mas quando ele não se compromete com isso, ele virou, né? O relacionamento, a conversa acaba lá.
a água precisa sentir que aquilo não vem só da boca. Precisa sentir que aquilo vem do coração, que a água gosta muito disso. Ela tem essa percepção. E o ar não, o ar fica no discurso, que pode ser verdade, não estou dizendo que não seja, mas a água precisa mais de profundidade, menos conversa, às vezes até não precisa conversar, ficar junto. Ela sente que o que ele está falando está certo. Ficar junto, ficar mais Abraçar. perto, querer abraçar, querer ficar junto. Sabe como é que é? Ir junto nos lugares. Aí ela sente. Talvez ele não consiga se expressar de outra maneira, mas ela sente o comprometimento nesses atos também, tá? E ar com fogo? Então, o ar com o fogo é muito, muito legal no sentido assim, sabe? O fogo estimula o ar, porque o fogo e o ar, eles são dois elementos amigos. Porque os dois são, como a gente já falou, são quentes. Eles são de velocidade, extrovertidos, então eles são afins. Só que o fogo ele é muito individualista, porque ele é seco. E o ar é gregário. Tá? Os dois gostam de ideias. Tá? Só que o fogo ele gosta de uma ideia e rapidinho colocar em ação, porque o fogo é ação. Ele é impulsivo, né? Ele vai no... E o que o fogo faz? O fogo, o ar quer pensar. O ar quer pensar. Me dá um tempo. E o fogo fica irritado, né? Com o ar. Porque ele quer pensar. Bom, dá um tempinho para mim. Vamos imaginar aquele casal. Vamos no viajar, né? Um é fogo, outro é ar. O fogo, sim, vamos! E o ar fala, Vera, você não me falou... né? Vera, eu preciso pensar sobre isso, né? Eu preciso ponderar, eu preciso refletir. E o fogo fala, nossa! Fica irritado, tá? E, ao mesmo tempo, o fogo, ele dá liberdade para o pensamento do ar. É interessante isso, tá? Então, o ar fica com mais confiança quando tem um fogo do lado, porque ele dá energia para isso, para o fogo. Não, vai, é isso, vai rápido, vai lá, né? Tem tudo a ver com fogo e ar. E ar com ar? A gente já falou com os outros elementos. E um relacionamento, seja amoroso ou seja de trabalho, mãe e filho, outros relacionamentos em geral. Ar com ar? Olha, ar com ar é mais do mesmo, né? Então eles vão se dar muito bem, óbvio. Vamos conversar. E conversa muito bem, porque o ar é intelecto, trocam, né, projetos e ficam da conversa. Como um aprecia o que o outro é, porque eles são ar, eles se dão muito bem. Né? Se eles vão realizar, se eles não vão, também eles talvez não estejam tão preocupados com isso, mas o que é importante entre eles é o relacionamento e o diálogo. O diálogo se faz muito bem entre ar e ar. E como você diz? Desculpa, aprecia muito a inteligência do outro, porque o ar também tem a ver com raciocínio, tem a ver com inteligência, com aprendizado. Então, reforça no outro essas qualidades. E você sempre lembra que todo mundo tem todos os signos, e a gente está falando do Sol, né? Quando nasceu. Mas, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um Sol em ar, mas um ascendente em terra. Então, e aí o parceiro tem o Sol em ar e o ascendente em fogo. Aí vem as diferenças, né? Porque os dois são de Gêmeos, os dois são de ar, que os dois são idênticos. Não. Exato, exato. Porque o que nós estamos falando, talvez ar com ar, é porque cada um dos parceiros tenha mais quantidade de elemento ar, mas os outros equilibram. A menos que sejam gêmeos mesmo, gêmeos um com o outro, né? E que não vão estar juntos nesses dois irmãos, tudo bem. E é por isso que dois irmãos gêmeos, por exemplo, brigam.
porque eles veem, né, veem as coisas pelo mesmo lado. Prisma. O meu lado. Uhum. O meu lado, entendeu? Mas, de qualquer maneira, sim, outras pessoas podem ter muito ar, mas ter os outros elementos, mais ou menos, que vão se contrabalançar. Maravilha, maravilha. Eu acho que tem muito para falar sobre o elemento ar, sobre, né, muitos outros, mas de qualquer forma, eu acho que a gente pode ficar por aqui.